Bom, gente, chegamos a mais uma segunda-feira, então é dia do nosso quadro que vem por aí, onde elencamos os principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana, fazendo uma avaliação preliminar sobre cada um deles. A respeito dessa segunda-feira mesmo, vamos tratar de um assunto único, a Petrobras de novo. Não é que a estatal, depois de fazer tanta bagunça no mercado de ações semana passada, está voltando a cara com mais maluquices, com mais irresponsabilidades que podem fazer com que, no médio e longo prazo, não vou dizer 2024, essa estatal brasileira acabe simplesmente na maior das bancarrotas, quebrada, pior do que aconteceu em 2015 e 2016. Vamos já tratar sobre isso. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, vamos recordar um pouquinho. Na semana passada, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, antes de anunciar uma queda bastante substancial no lucro da empresa no quarto trimestre e, consequentemente, em todo 2023 frente a 2022, uma redução de lucratividade acima de 30%, os quais, em comentário anteriores, por aqueles motivos naturais e não tão naturebas assim, que fizeram com que a lucratividade da empresa caísse, mas ao mesmo tempo em que ele anunciou a queda dos ganhos da empresa, antes disso, até talvez para jogar um balde de água quente numa água fervendo, ele também anunciou algumas elucubrações a respeito da mudança da política de pagamento de dividendos aos acionistas da própria Petrobras. Vamos lembrar algumas coisas, gente. Petrobras é uma sociedade anônima, mas a maioria acionária pertence ao governo brasileiro. Então pode ser sim considerado uma estatal, apesar de eu pessoalmente ver com certa dubiedade esse conceito. Acho que a estatal, por conceito, deveria ser uma empresa puramente pública, sem interferência da iniciativa privada, e uma sociedade anônima teria que ser gerida integralmente pelos interesses privados, pelo mercado. E a Petrobras fica no meio desses dois mundos, e aí, quando entra um governo que quer mudar as regras do jogo estabelecidas anteriormente, só dá encrenca como está dando encrenca agora. Segundo o que defende Jean Paul Prates, os dividendos da Petrobras, uma proposta feita pelo Conselho de Administração da empresa, dominado por ele e seus companheiros, prevê dividendos ordinários da ordem de 14,2 bilhões de reais. E uma partezinha de quase 3 vezes isso, de 43,9 bilhões de reais, seria destinado para uma reserva estatutária. O que é essa reserva estatutária? É claro, uma petroleira, para se manter produzindo, tem que investir muita grana. Então, o lucro total de uma empresa dessas, não só Petrobras, mas todas do mundo, tem que ser na casa dos bilhões de reais mesmo. Mas pegar praticamente 3/4 do lucro e fazer uma reserva estatutária é realmente atentar contra o bom senso das pessoas que investiram na empresa. E aí nós tivemos fenômenos semana passada que vários acionistas da petroleira brasileira, especialmente do exterior, resolveram vender suas ações, fazendo com que a empresa, só num dia de pregão, desvalorizasse em torno de 50 bilhões de reais. Isso realmente é muita grana e, pelo jeito, coisas piores vêm aí. Mas esclarecendo um pouco mais sobre essa conta de reserva de capitais. De acordo com a argumentação do Conselho de Administração da empresa, essa reserva serviria para pagar dividendos futuros da empresa. Espera aí, quer dizer que está tirando dividendos atuais para pagar no futuro, porque no futuro aí o dinheiro que seria gerado de lucro da Petrobras não seria revertido em dividendos? É uma conta meio maluca e as pessoas, os investidores, acharam isso meio maluco ou completamente doido e resolveram se livrar das ações da empresa. Então, a meu ver, gente, essa tal de reserva de capital, ela é um tanto quanto obscura. Ela pode ser alvo de coisas que aconteceram muito negativas com essa estatal. Nem vou falar o que foi, mas gerou uma grande investigação de corrupção lá na década passada e talvez isso seja um indício de que algo assim esteja se repetindo. Lembrando, só um parêntese nesse sentido, o que eu ouvi falar ontem foi que
o ex-governador do Ceará, senador, ministro, uma série de coisas que ele foi, o Ciro Gomes, que tem um gênio forte. Eu não concordo com a maior parte das ideias dele, mas é uma pessoa que eu respeito, porque mesmo tendo um viés um tanto quanto autoritário, ele pensa as coisas para o bem do país. E ele fez uma pré-denúncia a respeito dos precatórios que recentemente foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal, mais de 90 bilhões em dezembro e depois algo em torno de 30 bilhões de reais em fevereiro, dizendo que isso aí faz parte de um esquema de corrupção. Vou ficar de olho. Qualquer coisa mais consistente que for divulgado, eu analiso aqui no canal. Mas depois desse recadinho, a questão importante da Petrobras é o seguinte: além de estar fazendo essas barbaridades com o mercado dos acionistas, a empresa também está querendo voltar a investir no exterior. Investir em outros países é uma coisa muito boa, mas tem que ser nações realmente com uma estabilidade institucional, uma estabilidade política, que não dê algum cavalo de pau ou não passe um calote, que já foi muitas vezes feito isso no Brasil. Lembrando também aquele caos da Petrobras na Bolívia, quando investiu numa refinaria naquele país, e alguns anos depois o presidente boliviano resolveu encampar a refinaria da estatal brasileira, dizendo que aquilo prejudicava o povo daquele país. E o governo brasileiro, na época presidido, se não me engano, pela presidente Dilma Rousseff, não sei, pode ser Luiz Inácio da Silva também, ficou quietinho, não protestou, até deu certa razão para eles. Será que vai ser mais investimentos desse tipo em países de credibilidade duvidosa? Não, acho que não, né? Só que eu achei errado. O foco do investimento estrangeiro da Petrobras principal, Venezuela. Vocês acreditam nisso? Eu tirei tal informação do site Poder 360 que afirma que emissários da Petrobras estariam visitando a Venezuela para avaliar possíveis negócios. Vocês duvidam que isso vai ser feito? Eu não duvido mais de nada. Só sei que pelas diretrizes que estão adotando daquela estatal com essa nova gestão, iniciada, evidentemente, lá no início de 2023, as prioridades de investimento estrangeiro estão em companheiros na China, na África e no Oriente Médio. Todos regimes autoritários que normalmente, quando lhes são convenientes, não respeitam contratos. Daí é fácil imaginar, pessoal, é só numa eleição futura mudar o governo brasileiro para uma outra tendência política, esses contratos vão ser rasgados. Ficamos com a refinaria, ficamos com o investimento e vocês brasileiros trouxas, ficam a ver navios. E isso não pode ser admitido. Não se pode errar duas vezes no mesmo assunto. Uma vez até pode ser perdoável, mas duas vezes, muito mais do que burrice, pode ser outra coisa, bem mais cabeluda, não acham? Importante ficar de olho nesse aspecto, porque pode afetar outras questões da vida política, especialmente financeira, dos recursos brasileiros, não só da Petrobras, mas também do BNDES, que eventualmente podem ajudar países amigos. Amigos de quem? Nossos? Acho que não, mas mesmo assim é nós que vamos pagar essa barbaridade toda com o dinheiro dos impostos. E agora, começando o quadro que vem por aí, na terça-feira é dia de divulgação do dado do IBGE a respeito da inflação oficial brasileira, o IPCA, que mede a variação dos preços aqui no Brasil do início até o final de fevereiro. Nós, na semana passada, trabalhamos com a antecipação do IPCA, chamado IPCA 15, que pega metade de janeiro e metade de fevereiro, e identificamos uma aceleração inflacionária bastante séria, porque nós tínhamos sim uma alta de preços já estabelecida aqui nos últimos meses no país por conta da frustração de safras de ciclo curto, mais hortifrutigranjeiros, mas essa inflação no indicador anterior se disseminou para 6 dos 9 grandes grupos de consumo. A previsão dos analistas de plantão para o IPCA agora fechado de fevereiro, mês passado, não agora, portanto, é de uma alta de 0,78%, o que está muito acima, mas muito acima mesmo, quase o dobro do razoável, do máximo do razoável, que eu coloco de 0,4%. E essa é uma previsão feita pelo mercado, não por Eduardo Sarosta. Eu acredito que até possa ser um pouquinho maior pela dinâmica que a economia brasileira está tomando nas últimas semanas e meses. A questão dos alimentos até está se arrefecendo um pouco. O preocupante são os outros grupos de consumo, como eu falei,
que se estão aumentando mais rapidamente de preços médios é porque tem muito dinheiro na economia. Isso significa efeito de déficit público e talvez também em função da liberação, num curtíssimo prazo, daqueles precatórios 90 bilhões, mais de 90 bilhões em dezembro e mais 30 bilhões de reais em fevereiro. Isso irriga a economia de dinheiro, provocando essa inflação. E aí, se isso não for contido, pode gerar uma situação explosiva. E como é que se contém a inflação? Ou aumentar, ou pelo menos não reduzir os juros básicos da Selic. Na quarta-feira, com quase 2 semanas de atraso, vamos ver se acontece mesmo, o Ministério do Trabalho aqui do Brasil vai divulgar os dados de evolução de emprego do Brasil pelo CAGED referentes a janeiro. A expectativa é de crescimento de emprego e eu vou falar para vocês, se não for uma geração líquida, ou seja, admissões menos demissões com saldo positivo acima de 80, 90 mil vagas, o Brasil vai estar enfrentando sérios problemas no futuro, porque as demissões em massa ocorridas lá em dezembro, pelo fim do ciclo que nós temos aqui no país dos empregos temporários no final das festas, ele vai ter sua recuperação comprometida e pode estar confirmando um processo grave, muito sério, de desaceleração e até recessão da economia brasileira, como nós vamos ver logo agora adiante. E aí, na quinta-feira, a informação vem do IBGE, que vai divulgar as vendas brasileiras no varejo referentes ao mês também de janeiro. A expectativa de alta dos analistas de plantão é de 1,3% em relação a janeiro de 2023. Acho que não deve ficar muito longe disso, um pouco mais, um pouco menos, mas o importante é o seguinte, até quem é comerciante provavelmente vai concordar comigo, o número, a quantidade de produtos que estão sendo vendidas até pode estar crescendo um pouquinho ou estagnadas, mas o faturamento das lojas em termos reais, isto é, descontada a inflação, está caindo. Isso significa uma grande encrenca para as lojas, para o setor varejista e que vem se repetindo nos últimos meses, comprometendo, primeiro, a situação financeira da empresa e, segundo, futuros investimentos e até retomada da empregabilidade que sempre acontece, ou normalmente acontece, no primeiro semestre do ano. E finalizando o quadro que vem por aí, eu fora de curva, nós vamos chegar na sexta-feira falando sobre o setor de serviços. Mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com essa rede de contatos e aos que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição. Bom, como antecipei, sexta-feira o IBGE vai divulgar o desempenho do setor de serviços aqui no Brasil, que vinha numa sequência de crescimento bastante positivo, especialmente depois da pandemia, começando lá por final de 2021 e chegando até quase o final de 2023, mas no último trimestre do ano passado, o indicador começou a ser negativo e vem se mantendo assim até então. Provavelmente o dado de janeiro feche com o 5º mês consecutivo de queda do desempenho de serviços frente a janeiro de 2023, ou seja, a versão analisada que é a mais correta para se avaliar o desempenho empresarial. E isso sim significa recessão setorial. Pode haver sim uma reviravolta, uma inversão de sinal, como aconteceu na indústria de transformação, com os dados também do IBGE, mas, como eu falei daquela vez, isso aí foi semana passada, eu tenho muitas dúvidas a respeito da consistência daquelas informações. Espero que não haja nenhuma mudança metodológica ou de coleta de informações nessa pesquisa de serviços, e se for assim, temos sim que nos preocupar porque a economia brasileira está entrando em 2024 numa situação bastante preocupante, tendendo, como eu falei, a uma recessão que espero que logo seja invertido. Mas para acontecer isso, políticas públicas como alta de impostos e outras têm que ser revertidas também, senão não vai ter jogo, não vai ter aposta, não vai ter ação que faça a economia brasileira reagir. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam novamente do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Uma excelente semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.